Bom dia, meu nome é Débora Barros, eu sou psicóloga do CRES aqui de Água Clara. Bom dia, eu sou Camila Kischel, assistente social do CREAS do município de Água Clara, e hoje nós estamos gravando esse vídeo, né, em especial para os colaboradores da COB Voantres. E hoje nós vamos conversar com vocês uma pauta que está muito em alta, que inclusive vocês que hoje, né, são munícipes do município de Água Clara, acredito que têm ciência da alta taxa, né, que esse tipo de violência contra nossas crianças. Hoje a nossa palestra é em alusão ao dia 6 de outubro, né, que é a campanha estadual de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Esta que é uma realidade que muitas vezes passa despercebido aos olhos, né, de muitas pessoas. A maioria das pessoas acreditam que é uma pauta que não acontece dentro do ambiente familiar. Antes da gente poder, né, falar os condicionantes, taxas, índices, vamos conversar um pouquinho o que seria o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os tipos de violência, né, que são as mais, vamos dizer assim, as mais acometidas, e não é diferente aqui no município de Água Clara, é o abuso sexual, que é quando um adulto, né, se utiliza do corpo da criança ou do adolescente para sua própria satisfação sexual. Isso pode acontecer de uma maneira agressiva ou de uma maneira que nem mesmo a própria criança sabe o que está acontecendo. Muitas vezes isso pode haver aí uma confusão. E a exploração sexual é quando a criança ou o adolescente é utilizado para fins comerciais, né? Essa é a forma mais rápida da gente estar explicando para vocês os tipos de violência. Claro que nós vamos aprofundar mais a Débora, né, que é doutora e está mais a par e faz o atendimento a essas crianças, vai poder estar explicando melhor para vocês os condicionais. Pois bem, vamos lá para as taxas, né, a nível mundial e nacional também. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. O Brasil, hoje em dia, de 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. A maior parte das vítimas tem até 5 anos de idade, né? Em 2010, foram registrados 36% da internet no mundo continha pornografia infantil, tá? O sexo feminino, geralmente, ele tem o maior índice de meninas, né, menores de 12 anos. Pagar por sexo com crianças e adolescentes, ou até mesmo se relacionar com menores de idade, ele é crime, né? É crime, é previsto no Código Penal, inafiançável. Então, assim, uma realidade que nós vemos, principalmente nos municípios pequenos, né? A gente escuta essas falas, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Nossa, mas ela é uma mulher já, mas ela é menor de idade. Então, se ela é menor de idade, é caracterizado como crime, sim, se relacionar ou pagar para ter relações sexuais com menores de idade. A indústria de pornografia online faz mais de 3 mil dólares por segundo. Infelizmente, é uma realidade a nível mundial, né? Que as nossas crianças e adolescentes, elas são usadas constantemente para satisfazer desejos de adultos. O Brasil é o 5º país do mundo do ranking do feminicídio, né? Que é a morte de mulheres. Eu vou trazer para vocês também a questão de 2021. Por conta da pandemia,
em 2020, houve uma redução de 70% das denúncias de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse ano de 2021, só nesse primeiro semestre, houve 50.098 denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente já está percebendo um aumento considerável, né, após esse período pandêmico, por conta que as crianças e as adolescentes estão retornando ao ambiente escolar. Então, assim, há um fortalecimento do sistema de garantias. Claro que nós que estamos na ponta das políticas públicas, ansiamos que isso aconteça realmente, esse fortalecimento, e que haja o aumento das denúncias para que a gente possa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Água Clara, hoje, aqui no CREAS, em acompanhamento, nós estamos acompanhando 8 casos, né? Todos eles de meninas. Pois bem, o perfil, né, do agressor do município de Água Clara não difere do nacional, né? A maioria são homens, né? A maioria são meninas que sofrem essa agressão, 82%, né? 51% das crianças têm até 5 anos, 51% de 12 a 17 anos, né? 45% são crianças negras, e a maioria dos casos, como vocês estão vendo aí, acontecem dentro do ambiente familiar, o que dificulta mais a identificação e a denúncia. Vamos lá, o perfil do abusador, né? 67% são homens, entre 25 e 40 anos, pai ou padrasto. Essa, sim, é a maioria, mas não quer dizer que não haja, né, casos de mães, de mulheres contra meninos. Acontece sim, só que, infelizmente, esse é o perfil atual. Vamos levantar também algumas questões, né, dos mitos e verdades sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente vê muito na mídia, principalmente atualmente, a questão que eles falam da negação, né, da educação sobre a sexualidade, que coloca que as crianças e adolescentes, a partir do momento que elas estudarem isso na escola, elas estarão mais afloradas sexualmente. Ao contrário, falar sobre o abuso, falar sobre a sexualidade, diminui a possibilidade dessa criança ou adolescente ser abusada. A partir do momento que ela tem conhecimento, né, sobre o corpo, sobre contraceptivos, a taxa também de gravidez de adolescentes é menor. Então, assim, ele previne quando você fala. Mitos e verdades, não é problema meu, é problema nosso. A segurança de nossas crianças e adolescentes é um dever de todos, sociedade, Estado, políticas públicas, né? A responsabilidade é de toda a sociedade de garantir o direito de nossas crianças e adolescentes, porque as nossas crianças hoje serão os adultos de amanhã. Então, é responsabilidade de toda a sociedade, né? Outra coisa que a gente escuta bastante é que a criança, ela vai esquecer. Não, a criança não esquece. Ninguém esquece uma violência sofrida. O que a pessoa consegue é superar e que aquilo não traga sequelas a longo prazo, né, na vida adulta. O corpo guarda as marcas? Sim, o corpo guarda as marcas. O corpo guarda, a mente guarda, mas a gente precisa contribuir para que não haja sequelas, né? A gente escuta muito também, quando crescer passa. Não, se a gente não der o devido olhar, o devido acompanhamento para essa criança e adolescente, isso pode trazer sequelas irreversíveis, né? Então, assim, não passa, precisa de um acompanhamento psicossocial do CREAS, um acompanhamento terapêutico, em muitos casos, adentrar com medicação. A gente escuta muito também, principalmente
eu e a psicóloga, né, que estamos na ponta, que é melhor não falar. Muitas vezes a criança necessita falar. E, então, essa escuta especializada, essa escuta técnica, ela é necessária. Para quê? Para a criança seguir o caminho, o fluxo, para que ela supere esse período, né? O silêncio, ele deixa, sim, marcas na alma, físicas, psicologicamente também, porque se você guarda uma dor, então possivelmente ela vai, né, ela vai aflorar isso futuramente. Então, assim, a gente pegou alguns pontos para falar com vocês, para pedir a parceria também, até dos colaboradores da empresa, porque, assim, é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes isso não acontece na minha casa, mas acontece na casa do meu vizinho, acontece na família do lado, e que para a gente consiga defender e garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, nós precisamos do empenho de todos, de toda a sociedade. E vocês, como munícipes de Água Clara, né, que estão hoje, a gente pede muita parceria de vocês. A empresa é parceira, a empresa nos convidou hoje para estar conversando com vocês sobre esse assunto, porque nós precisamos, né, dessa força, dessa parceria. Muito obrigada, eu vou passar para minha colega Débora, e mais para frente eu entro novamente para conversar com vocês. Muito obrigada. Bom, como a Camila estava trazendo para nós, os números são assustadores se vocês pensarem que Água Clara é um município de 15 mil habitantes, né, em torno de 15 mil, segundo o último censo. Como não houve censo em 2020, se acredita que esteja em torno de 19 mil pessoas, mais ou menos. Então, 8 casos estão no CREAS. E como muito bem também a minha colega, que é assistente social, a Camila, falou, nós estamos num momento onde, na realidade, os casos estão minimizados, não é que estão em menor número acontecendo, ao contrário, estão acontecendo, mas estão, vamos dizer assim, sendo subnotificados, em função de que as escolas ainda não estão funcionando como 100%, enfim, e muitas vezes as denúncias vêm pelas escolas, enfim. Então, gente, é um número muito significativo, vamos dizer assim, de casos, né? E o silêncio, realmente, ele deixa marcas profundas nessa criança. Quando a criança não tem diálogo com a gente, quando a criança não se sente segura e acolhida, ela leva essas marcas para o seu inconsciente e fica com elas, às vezes, para o resto da vida. Bom, a gente ainda tem dentro de mitos e verdades, né, que o agressor sexual de crianças e adolescentes é um psicopata ou um monstro, né? E não é verdade. 85 a 90% desses agressores sexuais são pessoas conhecidas, principalmente da família. 30% são pais e 60% conhecidos da vítima e de sua família. Os 8 casos, né, que são meninas, que está dentro da estatística, as meninas são mais abusadas, no nosso caso aqui no CREAS, todos eles eram conhecidos da família, ou da própria família, ou amigos e conhecidos, enfim, fechando com essa verdade que a gente está vendo. O abuso sexual de crianças e adolescentes é algo raro, isso é um mito, gente. A verdade é que o fenômeno é mais comum do que se imagina. 1 em cada 3 a 4 meninas e 1 em cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma modalidade de abuso sexual até completarem 18 anos. Gente, olha só, 1 em cada 3 e cada 4 meninos e 1 em cada 6 meninos, é muita coisa, tá? Segredo e surpresa, né? Então, a gente diz que vocês devem ensinar aos seus adolescentes e crianças a diferença entre segredo e surpresa. Por que a gente trouxe essa diferenciação? Porque o abusador, em muitos casos, ele vai dizer assim, olha, vamos manter segredo dessa situação que a gente está vivendo, não conta para o pai, não conta para a mãe, não conta para a avó, não conta para ninguém, é uma coisa só nossa. E a criança, na sua ingenuidade, ela entende que isso é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, mantém segredo, que ela está fazendo alguma coisa adulta e, na realidade, ela está sendo abusada e não sabe, ela não tem consciência, muitas vezes, dependendo da idade, né? Agora, a surpresa que é uma coisa boa. A surpresa é aquilo que mais cedo ou mais tarde será revelado a ela e traz felicidade e alegria, né? De repente, ela vai receber uma aliança de casamento, vai ser uma surpresa do noivo que fizer isso,
de repente ela vai ter uma alegria muito grande da sua família, ou dos seus companheiros ou amigos, isso é uma coisa boa. Agora, manter em segredo um comportamento abusador, então a gente tem que explicar isso para nossas crianças, a gente tem que conversar com elas a respeito disso. E segredo é aquilo que pedem para ser guardado indefinidamente e traz confusão, tristeza e nojo. As crianças chegam a relatar, depois quando elas se dão conta do abuso, porque se fala isso, o nojo, né? A depressão, a tristeza. Então a gente ouve isso e é muito doloroso para nós também. Por mais que a gente esteja preparado para ouvir, a Camila como assistente social ou como psicóloga, a gente fica também mexido de ver o sofrimento dessas crianças. Existem 10 maneiras, então, de identificar possíveis sinais de abuso sexual infanto-juvenil. Então, vamos a cada uma delas. Mudança de comportamento é a primeira. A criança ou adolescente necessariamente vai mudar o seu comportamento. Ou ele fica mais quieto, é o mais comum, né? Ele procura evitar, vamos dizer que seja uma menina, até se aproximar de homens, né? Enfim, porque, vamos dizer assim, esses homens, ela associa o que ela teve que passar, né? Há muitos casos, inclusive, de adolescentes para adultos que têm namorados, eu ouvi esses dias até, e não era dos nossos atendidos, né? A menina levou uma bofetada, ela mudou, inclusive, de orientação sexual e depois voltou para a orientação anterior. Não tem problema a orientação sexual da pessoa, isso aí ela tem o direito de ter a que ela quiser. Agora, onde eu tenho que mudar minha orientação sexual, não pelo meu livre-arbítrio, mas por uma violência, aí existe um problema sério, né? Então, o primeiro sinal é uma possível mudança de comportamento da criança, como alteração de humor, ela fica mais retraída, né, ou mais extrovertida, agressividade repentina, isso é bem comum, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou uma atividade em específico. Então, por exemplo, ela gostava sempre muito do tio, fulano de tal, se dava muito bem com ele, era carinhosa com ele, né? Brincava com ele, daqui a pouco ela se afastou desse tio, fulano de tal. Então, a gente começa a desconfiar, tá? Proximidades excessivas também. A violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família, na maioria dos casos, como a Camila já falou para vocês, e eu confirmei aqui, então, efetivamente, isso acontece. Então, quando essa pessoa começa a se aproximar muito da criança, demais, né, e a criança também, a gente começa a duvidar, tá? O abusador, muitas vezes, manipula emocionalmente a criança, que não percebe estar sendo vítima, e com isso costuma ganhar a confiança, fazendo com que ela se cale, né? A gente teve casos recentes, inclusive no Brasil, até de morte, no Rio de Janeiro foi um caso muito triste, né, que ali a gente não sabe se houve abuso sexual, mas com certeza houve violência em relação ao menino que faleceu, né, infelizmente, e a gente viu o quanto que ele tinha que ficar quieto, e aí a babá perguntava alguma coisa porque sentia uma diferença e ele dizia que estava com soninho. Vocês devem lembrar desse caso. Então, gente, são situações muito tristes, né, que as nossas crianças acabam sendo submetidas. E às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas ele só passou a mão no corpo da criança. Isso já é uma violência. Passar pelos órgãos sexuais, enfim, porque a criança tem o direito à sua privacidade, todos nós temos, é o seu espaço, isso é inerente à criança, é inerente ao ser humano, faz parte da sua privacidade. Comportamentos infantis repentinos, isso também pode acontecer. Talvez vocês lembrem, assim, quando tem uma determinada criança e vem um irmãozinho nasce, né? A criança geralmente regride uma fase, então ela não fazia mais xixi na cama, começa a fazer, né? Ou enfim, ela volta para uma fase anterior. Isso também pode acontecer. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais já tinha abandonado, como esse que eu falei para vocês, é o indicativo de que algo esteja errado. A criança e o adolescente sempre avisam, na maioria das vezes, não de uma forma verbal. Quer dizer, a gente tem que estar atento também ao corpo da criança, às posturas, né, o que ela faz, se ela se retraiu, né, o que está acontecendo. Quer dizer, o pai, muitas vezes a gente entende que a melhor forma de educar é bater, é reprimir. Muitas pessoas até me dizem nos atendimentos, mas como é que eu vou ensinar se eu não bater? Existem maneiras da gente ensinar sem bater, sim. A gente pode conversar, não funcionou, né? A conversa, ela está abusada e tal, tem um castigo, retirar coisas, né?
Por quê? Porque se eu quebrar a confiança da criança, mas aí a criança vai me respeitar. Será que ela vai me respeitar ou ela vai ter medo? Se a criança tiver medo de mim, ela não vai me contar numa situação de abuso, porque eu não tenho diálogo, ela não tem ela tem o medo de mim, mas ela não, vamos dizer assim, ela não tem a confiança suficiente para se expressar quando ela precisar, né? Outra situação seria o silêncio predominante, tá? A gente está atendendo alguns casos, eu estou me lembrando de um específico, onde a menina disse que sentou no sofá e ficou olhando para cima e não falou para o pai e para a mãe que estava com medo. E, gente, medo, às vezes é medo não só dos pais, pelo que eles possam achar e culpar crianças, a criança se sente vítima, mas o medo é do abusador, que às vezes o abusador é um homicida, às vezes o abusador é um bandido, ou é uma pessoa envolvida com uma série vamos dizer assim, de drogas, de uma série de coisas, que a criança tem medo de que isso possa. E a narrativa das crianças é o medo em relação a elas mesmas, em relação à sua família, tá? Então, para manter a criança em silêncio, o abusador, no caso de uma violência física e mental, além da chantagem que ele usa, é normal também que ele use presentes, dinheiro, outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. Há casos também, né, quando a criança está muito carente, enfim, vamos dizer assim, financeiramente, que é oferecido comida, tá? Em troca de comida. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela, porque às vezes é uma criança mais velha que está abusando dela, que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Mudanças de hábitos, e tem uma coisa importante também nessa questão do silêncio, né? É fundamental que a gente mantenha relações de confiança com os nossos filhos, né? Mais uma vez eu enfatizo isso, porque é isso que vai protegê-las efetivamente, né? Então, não só que a gente explane, mas que a gente crie essa relação para ela poder nos falar quando for o momento. Mudança de hábitos súbitas, né? Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração, também apresenta alterações de hábitos repentinos. Então, o que que muda, né? O sono, ela perde o sono, falta de concentração, a aparência começa a ser descuidada, outras coisas também acontecem, então são indicativos de que algo está errado. Ela às vezes fala muito de medo, ela fica muito ansiosa, come mais, então esses hábitos da criança ficam alterados. Comportamentos sexuais também, crianças que apresentam interesse por questões sexuais, ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas, pode estar indicando uma situação de abuso. Aí são aqueles desenhos que a gente vê com coisas sexuais, conotações sexuais, também é bom a gente estar atento. Traumatismos físicos, né? Vamos dizer assim, são os vestígios mais óbvios da violência sexual. Então, a criança, e muitas vezes ela começa a se cortar também, porque ela começa a vivenciar aquela situação e revivendo aquela situação. Mas vocês vão encontrar marcas, né, na criança, não só nas partes genitais, mas às vezes braços, pernas, enfim, no corpo da criança como um todo, tá? E pode chegar até uma gravidez, tá? Enfermidades psicossomáticas também, unidas aos traumas físicos, enfermidades que também podem ser sinais de abuso. Então, são problemas de saúde, sem aparente causa clínica. Tu faz todo o exame na criança, a criança aparentemente está muito bem, mas não é bem assim, né? Surgem dores de cabeça, a pele começa a surgir erupções, vômitos, dificuldades digestivas. A criança, muitas vezes, por ser muito pequena, ela não sabe expressar o seu sentimento de tristeza, de raiva, então ela tem problemas digestivos, ela somatiza, né? E a gente fica dizendo, mas o que ela tem, né? Que ela ainda não consegue se expressar e entender o que está sentindo. E tudo, na realidade, nesse caso, tem um fundo psicológico e emocional. Negligência também. Então, o abuso, às vezes, vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão, ou que não tem o apoio emocional da família, vai estar em situação de maior vulnerabilidade. Quer dizer, não adianta a gente dizer assim, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho que dar uma atenção qualificada para o meu filho, conversar quando eu posso, deixar em mãos de pessoas responsáveis, né? Porque a negligência facilita com que o abusador chegue nessa criança. Outra questão, a última, então, seria a frequência escolar. Observar a queda injustificada de frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldades de concentração e aprendizagem. O outro ponto a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência ao isolamento social.
Então, esses são os 10 sinais mais comuns, né? E como é que a gente pode agir, como é que a gente pode prevenir? Não criticando, nem duvidando do que ela, a criança, esteja faltando com a verdade. O mais comum que as crianças trazem, assim, de sentimento aqui para nós, de mágoa, é que eu falei e a minha mãe não acreditou em mim, né? Incentivar a criança ou adolescente a falar sobre o acontecido, mas não obrigando ele a falar, mas não me fala na marra. Não, eu gostaria de ouvir, mas a hora que tu estiver pronta, a hora que tu quiser falar, né, eu estou aqui para te escutar, tá? Mas ela falou, mas eu tenho algumas dúvidas. Então, vai investigar, mas sem questionar para a criança se ela está mentindo ou dizendo a verdade, porque isso aí machuca demais. Falar sempre em ambiente isolado, para que a conversa não sofra interrupções, nem seja constrangedora, né? Eu não vou falar na frente de outras pessoas. Evitar tratar do assunto com aqueles que não podem ajudar, né? Tem pessoas que não têm a habilidade de ajudar uma criança, de fazer ela falar, enfim. Denunciar e procurar ajuda de um profissional, a Camila no final vai explicar melhor como é que é feita essa denúncia, né, Camila? E como é que vocês podem, enfim, procurar, né, se resguardar. Conversar de um jeito simples e claro para que a criança ou adolescente entenda o que você está querendo dizer. Não tratar com piedade, sim com compreensão. Ah, coitadinha, ah, mais pobrezinha, né? Não, isso não ajuda ninguém, tá? Se a pessoa passou por isso, ela passou, ela vai ter que ser compreendida, ela vai ter que superar isso e a gente tem que dar as condições para que ela supere. Uma delas é a denúncia. Nunca desconsidere os sentimentos da criança ou do adolescente, já falei isso para vocês. Reconheça que se trata de uma situação difícil e esclareça a criança ou adolescente que a culpa não é dela. Isso é outra coisa recorrente que as crianças trazem, é a culpa. Ah, mas a culpa foi minha, porque eu me descuidei, ah, porque eu não sabia. Ela foi vítima. Então, não adianta a gente trazer a culpa, porque a culpa a gente pode dizer também que é dos pais, que não informaram, que negligenciaram, né? Então, não vamos procurar culpados, vamos procurar responsabilidades e resolver essas questões, tá? Ainda outras atitudes seriam cuidar do seu filho, dê a ele toda a atenção que ele precisa, saiba sempre onde eles estão, com quem estão, o que estão fazendo. Não é a gente ir ao todo tempo no local onde eles estão, mas dizer, filho, tu vai aonde? Ah, que horas tu volta para casa? Então, a gente dá liberdade, mas é uma liberdade também, vamos dizer assim, acompanhada, tá? No sentido assim, com quem tu vai, onde tu vai, que hora tu vai voltar, deixa o celular ligado, se eu precisar falar contigo, nesse sentido, acompanhar a história do adolescente. Porque aí você diz, ah, mas ele vai achar que eu não estou confiando nele. A gente pode confiar nele, mas a gente também não sabe o que é o entorno do que está acontecendo, que é independente da vontade dele ou da nossa. Então, ensiná-los a não aceitar convites, dinheiro, comida e favores de estranhos, especialmente em trocas de carinho. Sempre os acompanhar em consultas médicas, conversar com seu filho, crie um ambiente familiar tranquilo, e seguro, né? Conhecer os amigos dele, principalmente os mais velhos, supervisionar o uso da internet, como Facebook, Twitter, chat, porque é onde o abusador muitas vezes entra também, né? Eu estou falando isso para vocês e estou me lembrando de diversas situações onde a gente ouviu exatamente essas situações que aconteceram, né? A mãe se descuidou, achou, ah, mas sua uma mensagem ou outra, gente. Se a criança tem 10 anos, o adulto tem 20, 20 e poucos, por que ele está entrando no site? Ele não é nem conhecido. Por que ele está entrando no site do meu filho e mandando mensagem? Desconfie, tá? Então, oriente seus filhos a não responderem e-mails de desconhecidos, muito menos evitarem fotos ou fornecerem dados, nome, idade, telefone, endereço, ou ainda informarem suas senhas da internet a outras pessoas, por mais amigas que sejam. A responsabilidade, né? A responsabilidade pelo abuso e exploração é sempre do adulto, nunca da criança ou do adolescente, tá? Então, vamos evitar de culpabilizar as nossas crianças. E as consequências para a vida, gente, elas são muito nocivas, tá? Às vezes a pessoa, vai depender, obviamente, da idade que aconteceu, se foi na primeira infância, se foi, né, a duração do abuso, o grau de violência, o grau de proximidade e tal. Mas, muitas vezes, a pessoa não se recupera disso. E vamos dizer, ela teve um abuso, ela já está em idade de ter relações sexuais, ela vai achar um namorado, ela vai chorar, ela vai ter dificuldade de penetração, esse namorado com ela, vai ter dor, vai ter, vamos dizer assim, uma série de sequelas em função do trauma que a pessoa sofreu, tá? Então, isso tudo é compreensível, mas se a gente puder evitar que ela passe por tudo isso, por essa dor,
e superar, melhor, né? Na fase adulta, a criança ou adolescente que sofreu violência sexual pode ter dificuldade de criar relações afetivas e amorosas, porque vai ser difícil para ela confiar, porque a confiança dela foi traída, né? E manter uma vida sexual saudável, existe uma baixa autoestima, dificuldade de aprendizagem e memória. E também aumenta a predisposição para depressão, dependência química, alcoolismo, transtornos alimentares, automutilação, que é o corte, o adolescente se corta muito, tá? Com gilete, enfim, e até o suicídio. E aí entramos nas denúncias, e eu vou retornar para a minha colega Camila, que é assistente social. Lá, voltando, então, assim, a Débora passou para vocês orientações técnicas da melhor maneira, né, de identificar, de acompanhar os filhos, primos, parentes de vocês. Mas a melhor, né, vamos dizer assim, a postura de nós enquanto cidadãos é a denúncia. É a denúncia. Na dúvida, denunciem. Na dúvida, liga para a polícia, liga para o conselho tutelar do município. Eu vou estar aqui já, né, nos slides. O número do conselho tutelar é o 3239-1617. Tem também o telefone de denúncia, tá? O celular. Nós estamos também à disposição. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele não atua diretamente, né, na investigação, mas se vocês se sentirem, né, mais tranquilos em estarem entrando em contato com a gente também, podem entrar em contato, nós estamos à disposição, nós estaremos acionando, né, as instituições, que seria a polícia, o conselho tutelar, mas na dúvida denuncie, né, porque assim, em tudo que está relacionado à violação de direitos, né, de uma criança ou adolescente, todos nós somos responsáveis, né? Outro gancho que eu queria aproveitar também, o CREAS, ele entra na parte do acompanhamento, né, multidisciplinar dessas famílias. Os nossos atendimentos aqui é para contribuir para que essas famílias superem, porque quando um filho, um sobrinho, alguém do ambiente familiar é violentado, né, tem os seus direitos corrompidos, vamos dizer assim, por outras pessoas, a família inteira se estremece, a família inteira precisa de apoio, né? A criança, ela se sente culpada, como a Débora falou, então a gente precisa acionar, a família também se sente culpada em muitas ocasiões. Então, assim, na dúvida, a gente pede, denunciem, porque isso é muito importante para que a gente consiga estar alcançando essas crianças, né? Além desses telefones, tem a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, tem o 180, o Disque 100, que é possível realizar denúncias de violação pelo aplicativo também dos direitos humanos, tá? Aplicativos de mensagens, WhatsApp, Telegram, pela página da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Responsável pelo serviço. Tá. No site está disponível também o atendimento por chat, com acessibilidade para a língua brasileira de sinais, tá? É possível também realizar as denúncias pela Polícia Militar, que é o número 190. A gente queria agradecer, né, pelo espaço para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, divulgar o CREAS, que ele atua de maneira sigilosa, então muitas vezes a gente fica escondidinho porque a gente tem, né, que garantir o direito das nossas crianças e dos adolescentes. Nós estamos à disposição e pedimos encarecidamente, na dúvida, denuncie. Muito obrigada.